Então, vamos continuar, né, nossas aulas de plano financeiro. E aí a gente vai começar a falar do item 5.10, tá? Então, o item 5.10 é a depreciação. E o que é a depreciação? Depreciação, ela está vinculada a um custo fixo da empresa. Então, o que é depreciar, né? As coisas vão, a gente fala depreciando, ou seja, elas vão tendo uma vida útil, ou seja, né? Um carro vai tendo gastos, né? Enfim, ele vai ficando mais velho, ele vai depreciando. Assim também como na nossa vida, né? A gente vai ficando mais velho, aí começa a doer aqui, doer ali e tal, aí tem que consertar um lugar aqui, tem que arrumar outro lá, né? Então a gente, como pessoa, também tem vida útil, né? Só um exemplo, mas não que deprecie a pessoa, mas enfim, né? É só nesse sentido. Então aqui a gente vai ter que verificar quanto é que eu tô perdendo em relação a cada equipamento, né? Então, basicamente perdendo, né? Porque à medida que eu vou perdendo, eu vou tendo um valor, né, dos meus capitais investidos menores na empresa, né? Então, o valor da empresa se torna menor, né? Então, o valor que eu tenho de investimento se torna menor. Então, aqui, eu tenho que calcular essa depreciação, né? Lembra lá que então a gente relacionou lá, né, nos investimentos fixos, quais eram o valor dos bens, né? Tanto máquinas, equipamentos, móveis, veículos, imóveis, se eu tenho computadores e periféricos, tudo que eu tenho, tá? Em relação a esses bens. Eu tenho alguns percentuais que a Receita Federal determina que especifique que tem vida útil. Então, é a Receita Federal, que a gente chama de fisco, que determina a vida útil de cada um dos equipamentos. Por exemplo, né, as máquinas e equipamentos, a vida útil é 10 anos. Os móveis, 10 anos. Veículos, 5. Outros que vocês tiverem, você coloca 10 anos. Imóveis, né, coloca 25. Né? Os computadores e periféricos normalmente duram 5 anos. Ah, tem celular, professora. Ah, celular, né? Você coloca ali também, que tem vida útil, né? Pode ser colocado ali, eu acho que dura 5, né? Mas a gente colocou aqui outros. Ou você coloca como periféricos, ou você coloca como outros, você que vê. Então, aqui, cada um determinado aqui, ó, tem uma depreciação anual, uma porcentagem. Então, em cima do valor do bem, você vai ter que, né, especificar que durante o ano você tem uma depreciação de 10% em relação ao bem. Quanto é que isso vai dar? Né? É 100 mil reais, 10% de 100, né, no ano. Mas no mês, quanto é que deprecia no mês? Então faz um cálculo aí de quanto é que você perde no mês e quanto é que você perde no ano com essas porcentagens que estão aqui relacionadas, tá? E aí, beleza. A gente viu o 5.10, a gente vai para o 5.11. E o 5.11 a gente vai estimar os custos fixos que a gente vai ter, né, mensalmente. E para a gente verificar essa estimativa de custos fixos operacionais mensais, né, eu preciso verificar quais são os meus custos fixos, né? Então, quais são os meus custos fixos? Os meus custos fixos estão relacionados ao quê? Aluguel, condomínio, IPTU, água, energia, telefone, honorários, contador. Tá vendo aqui, ó, que relaciona prolabore, salários mais encargos, ou seja, a gente já calculou lá no item 4.9, né? Esses salários encargos, você vai relacionar aqui. Então, eu tenho materiais de limpeza, eu tenho materiais de escritório, eu tenho combustíveis, eu tenho taxas diversas, eu tenho serviços de terceiro e a depreciação que a gente acabou de ver, que é o item 4, o item 5.10, né? Então, a gente tem, ou se você tem outras despesas, relaciona aqui, tá? Então, aqui a gente tem alguns custos que são custos fixos. Professora, mas aí a água é fixo porque o valor dela varia. E o valor da energia varia também. Olha, o que eu posso te dizer é que a gente tem custos fixos
mas que alguns custos fixos são custos variáveis. Então, a gente chama de custos híbridos. E como eu falei anteriormente, o plano de negócios aqui do Sebrae, ele não separa tão especificamente em relação a esses custos, tá? Então, aqui a gente vai tratar como se fossem custos fixos, certo? Mas, por exemplo, né, eu mencionei lá no primeiro aula de financeiro, né, do plano financeiro. Eu tenho salários e encargos, porque pode ser que em um mês eu vou ter que contratar empregados temporários, né? Então, eu tenho salários fixos durante o ano, mas vai que lá em dezembro e janeiro, ou dezembro e novembro, né, eu tenho que contratar temporários. Eles são temporários, é variável, né? Ou eu tive que aumentar a produção lá, gastou mais água, gastou mais energia relacionada ao quê? À produção, mas o administrativo gastou a mesma quantidade de água e energia. Então é híbrido, tá? Então aqui descrever aí quais são os seus custos fixos, né? Verificar quanto que custa isso mensalmente para você transformar isso para que é mensal, transforma para anual. E aí o que a gente vai tentar verificar, né? Então eu tenho um custo total mensal fixo, eu tenho um custo anual fixo. Tá, desse total de custo mensal fixo, né? Eu tenho que pensar quanto que todos esses custos fixos, quanto que isso eu consigo transformar por unidade que eu produzo, né? Então, assim, eu vou relacionar a total dos meus custos fixos e eu vou tentar encontrar o valor por unidade, né? Lembra lá que eu tinha uma estimativa de venda, né? De, de produtos e serviços. Então, através daquela estimativa, você vai verificar, né? Usa lá o quadro 5.8 e encontra o valor por unidade, né? O custo fixo total do mês, né? Por quantidade de estimativa aí de quantidade que você vai vender no mês. Quanto é que vai dar isso por unidade? Então, você consegue encontrar o valor por unidade, por produto, por serviço, tá? Relaciona isso que a gente vai estar utilizando para chegar em outros custos. Eu preciso dos custos fixos para mim saber qual é o valor do meu produto, né? E para mim saber qual é o valor de um produto, eu preciso estimar por unidade. Então a gente precisa realmente fazer isso, tá? Aí a gente chegou aqui num item que eu alterei de ordem, né? Que é o item 5.7. Ah, professora, a gente estava ali no 11, a gente voltou para o 7. Sim, porque eu alterei a ordem, né? Porque eu acho que fica mais importante aqui. Acho que fica mais fácil da ordem de vocês conseguirem entender por que a gente chegou aqui, porque eu construo o preço do produto, né? Mais enraizado do que o plano de negócios ele me pede. Então, para mim estimar o custo e o preço de comercialização de um produto, né, eu preciso verificar algumas estimativas de impostos e custos variáveis também, né? Então, eu vou estimar o valor do imposto e esse item, né, a gente vai chamar esse estimativa de imposto de subtotal 1, dentro do quadro 5.7. Então, no quadro 5.7, esse é o subtotal 1. Então, a gente tem no subtotal 1 uma estimativa de venda, que a gente fez lá no 5.8, né? E a gente vai multiplicar pelo valor do imposto, que é o valor que vocês encontraram. Então, a gente está utilizando uma alíquota de imposto federal, a alíquota que vocês encontraram quando vocês fizeram a busca lá no site, encontraram uma alíquota e verificaram se vocês se enquadravam no Simples Nacional. Se vocês não se enquadraram no Simples Nacional, vocês iam usar uma alíquota de 8%. Então, vocês vão multiplicar a estimativa de vendas, né, mensal, pela quantidade, né, dessa alíquota de imposto que vocês encontraram, que vocês vão usar. Então, aqui, se você, né, faça uma estimativa de venda aí em relação, né, verifique o 5.8 e multiplica pela alíquota. Uma observação aqui que a gente pode acrescentar, aí vocês que sabem se vocês vão acrescentar ou não, tá?
Se quiserem acrescentar, vai estar mais aproximado ou não. Mas vamos lá, né? Lembrando, simples já recolhe tudo no DAS, que é o documento que recolhe tudo. Então, não tem outro imposto além daquela alíquota que você encontrou, tá? Então, o item 1.2 só vai valer para quem não é do Simples e quiser utilizar. A alíquota de imposto municipal, ela varia entre 1 e 5%, depende da prefeitura, tá? E é a alíquota sobre serviço, ou seja, se você é comércio, você não paga. Então, né, cuidado aí, tá? Se você é serviço e quiser utilizar da alíquota de serviços, né, do imposto municipal, aí você vai poder utilizar uma alíquota, quer colocar lá que é 3%, coloca mais essa alíquota aqui em relação à estimativa de venda e multiplica mais 3%. Aí você vai encontrar o valor mais aproximado ainda, tá? Mas, lembrando, né? O item 1.2 é só para, né? Quem é uma empresa de serviços e que não se enquadrou lá no Simples Nacional, tá? E a gente tá utilizando a alíquota de 8% como faixa base. Então, se for isso, pode usar. Se não quiser ficar tão aproximado e não quiser confundir sua cabeça, usa de 8%, tá? Não tem problema nenhum. E aí, o que vocês vão fazer, né? Eu preciso verificar em relação, ou seja, estimei o valor do imposto, deu o valor em relação à quantidade que eu tenho que pagar de imposto no mês. Tá, professora. Beleza, no mês, né? Estimativa de venda 5.8 no mês. Você tem que transformar isso no que, né? Eu tenho que transformar isso por unidade, né? Então, estimar por unidade aqui também, né? Dividir isso pela estimativa que você vai vender, a quantidade de produtos que você vai vender, né? Então, a estimativa de venda em relação ao valor total no mês, né? O valor total que você vai vender no mês vezes o imposto. E aí você usa de novo o quadro 5.8 em relação ao que você estimou no mês, né? Quanto que eu vou vender? 10 calças no mês e deu esse tanto de imposto, né? Quanto é que dá de imposto para cada um dos produtos? Então aí você vai ter o custo para cada unidade, né? Então vai estimar para cada unidade também, tá? Estimativa de imposto. E aí a gente chega nos custos variáveis. E o que a gente vai usar como custo variável aqui até para ir junto com o nosso roteiro e o nosso plano do Sebrae. A gente vai usar os custos variáveis como sendo, ou também, né, tá nomeado ali no documento como gastos com vendas. E o que são gastos com vendas? Professora, comissões. Ah, eu tenho um vendedor que, à medida que ele vende, ele ganha uma comissão, além daquele salário lá que ele ganha lá. Então, ele ganha uma comissão. Então, vai entrar aqui quanto é que você vai pagar de comissão, né? Então, sei lá, é 10% sobre a venda, mas daí você vai ter que estimar quanto é que ele vendeu, né? Então, quanto é que isso vai dar no mês, né? No mês, no ano e para cada unidade, você vai ter que determinar isso. E aí, você vai vender em cartão de crédito. Qual que é a taxa do cartão de crédito que você usa? Ah, o PicPay. Ah, que tem alguma taxa? Veja aí se tem alguma taxa, vai inserindo aí nessas questões. Propaganda é variável. Quanto é que você vai gastar de propaganda? Por mês? Por ano? E quanto é que isso vai dar por unidade? Então, você vai fazer o subtotal 2, né? Que então, do item 5.7 é o subtotal 2. Então, você vai usar a estimativa de venda, né? O valor encontrado no mês do quadro lá 5.8 e vai multiplicar, né? Por essas estimativas de custos variáveis totais aí. O que vai dar no mês em relação às despesas variáveis? Quanto é que vai dar no mês isso, né? Então, verifica quanto é que vai dar no mês isso. E aí, verifica, né, quanto é que vai dar por unidade, né? E para a gente conseguir conduzir e encontrar o preço, tá? Então, a gente tem o subtotal 1 e o subtotal 2 do item 5.7, né?
E lembra lá que a gente deixou em stand-by o nosso caixa mínimo lá? Por quê? Porque a gente não tinha nossos custos variáveis mensais. Pois é, mas agora a gente tem, né? Então, a gente tem a estimativa dos nossos custos variáveis totais, que está ligada ao item 5.2. E também é o mesmo elemento no nosso subtotal do quadro 5.12, que é aqui, ó. Eu vou aumentar até para vocês verem. Ó, 5.12, né? Quais são meus custos variáveis, né? Ó, meus custos variáveis totais. Item 5.8, o item 5.7 e o item 5.7, tá? Ó, então é o que a gente vai verificar depois, tá? Então é o mesmo item 5.12 aqui, ó. Eu vou tirar lá no subtotal 2, né, do 5.12, ó, subtotal 2, né, o item, então é a soma desses três aqui, e aí eu vou encontrar. Mas, se eu acabei de ver ali, né, no item 5.7, eu uso 5.7, né, porque que eu vou chegar lá no 12? Então tem umas coisas doidas assim, sabe, que o manualzinho ali faz. Do vai e volta aí, só para deixar vocês mais confusos, né? Então, assim, a gente acabou de estimar quais são os nossos custos variáveis, certo? Total dos custos variáveis no mês, né? Então, o que a gente vai fazer? Lembra lá que a gente já viu nossos custos fixos mensais, que é do item 4.11. Agora, quais são os nossos custos variáveis, né? A gente acabou de verificar que no item 5.7 a gente tem uma estimativa de custos variáveis. Então, qual é o valor que deu ali dos custos variáveis mensais, né? Como um todo, né? O valor total. E aí, a gente tem a soma. Se eu somar, né? Aqui um exemplo. Deu o custo fixo mensal, 4.400 e o variável deu 9. Então, eu somo os dois, deu 13.400. E aí, beleza. Então, durante todo o mês eu tenho esse custo total de variáveis e mensal. Mas, quanto é que isso dá por dia, professor? Né? Então, dividir por 30 essa soma, né? Eu divido por 30, dá 446,66. Lembra lá que a gente tinha verificado, né, na nossa simulação, que a gente ficava com 26 dias descoberto em relação a quantos dias eu tenho para pagar o meu fornecedor e quantos dias eu tenho para receber do meu cliente. Eu ficava com 26 dias ali que eu tinha que ter dinheiro para conseguir fazer a minha empresa andar. Então, eu encontrei meu custo total diário, então eu preciso verificar que em dias eu tenho 26 dias que eu tenho que saber quanto é que eu tenho que pagar, né? Eu tenho custos para pagar. Então, quanto é que são esses custos, né? A gente encontrou qual que é o custo diário por dia, 446, e eu tenho 26 dias que eu preciso ter dinheiro, então vamos multiplicar, né? O custo total diário por 26 dias vai dar o nosso caixa mínimo. No mínimo, eu preciso ter 11.613 reais para conseguir me manter vivo, né? Durante 26 dias. Né? Então, eu preciso, pelo menos, conseguir pagar meus custos fixos e variáveis, certo? Então, para mim sobreviver, senão eu tô no negativo já, né? Então, eu preciso ter esse valor em caixa. Então, é meu caixa mínimo. No mínimo, eu preciso ter 11 mil reais no caixa, né? E aí, como que a gente chega lá no nosso item, voltar lá, né? Lá no começo, né? No nosso item 5.2. Qual é o valor do nosso capital de giro que a gente precisava lá, né? No valor do estoque inicial, que a gente tinha já verificado, mas eu precisava do valor do caixa mínimo, né? Que é o item B, que a gente acabou de observar aqui e a gente vai conseguir obter. Então, qual que é o meu capital de giro total, né? Eu preciso ter estoque para conseguir vender para as pessoas, mas eu preciso ter dinheiro para me manter. Então, eu preciso somar as duas coisas. Então, o meu capital de giro é o item A mais o item B. Então, esse é o valor do meu capital de giro, certo? Então, aqui a gente tem o nosso valor do nosso capital de giro.
certo? Então, a gente já consegue finalizar o item 5.2 que a gente tinha iniciado lá também. Então, aí agora, né, a gente tem essa estimativa aí dos nossos custos variáveis, dos nossos custos fixos, dos nossos impostos, né? E a gente tem toda essa relação aí que a gente conseguiu identificar, né? E aí, para nós construirmos o preço do nosso produto em específico, lembra que eu tinha apresentado essa telinha lá no preço do produto, lá no plano de marketing, né? Então, a gente verificou lá que no plano de marketing eu precisava conhecer qual era o preço do meu concorrente, quanto é que eu tinha que pagar para o meu fornecedor, né? Que ele me cobrava, e quanto que o meu consumidor estava disposto a pagar. Mas eu precisava saber um custo variável, que eu agora encontrei, meu custo fixo, que agora encontrei, né? Minhas despesas variáveis, que estão junto com os meus custos variáveis, eu consegui encontrar. E os impostos eu consegui encontrar. Beleza, então, quanto é que isso deu por produto? Vocês conseguiram encontrar, a princípio, por cada um dos produtos. E quanto é que você vai jogar em cima desse produto? Qual que vai ser o preço que você vai tá jogando? Então, você vai ter que jogar uma margem de, de, de porcentagem aí, né? Para ter lucro, né? Senão você só vai empatar, né? Ou vai ficar no prejuízo. Então, a gente precisa somar todos esses itens para não ficar na zona de prejuízo. E aí, claro, obviamente, tem que colocar uma margem mais ou menos importante em relação ao preço do produto, mas também não colocar uma margem muito alta, porque aí eu não vou conseguir competir com o meu concorrente. Eu tenho que colocar não no meio termo, né? E aí a gente tem umas margens aqui que são umas margens recomendadas pelos especialistas. Então, os especialistas normalmente recomendam que serviços, né, tem uma margem de valor aí que vocês podem estar utilizando de serviços que varia a partir, né, de 20 a 30, se for serviço. Indústria, de 8 a 12, comércio de 15 a 20. Então, usem mais ou menos essas bases e conflitam com o que vocês encontraram dos concorrentes e quanto é que o seu consumidor está disposto a pagar. Então, use tudo isso que a gente encontrou para encontrar o preço de vocês, tá? Então, é aqui, ó. Basicamente a mesma coisa que eu falei, né? Então, o quadro só demonstra as mesmas coisas que a gente acabou de especificar, né? Então, construam no quadro, né? Então, somem aí, né? Para ficar mais fácil para vocês construírem, né? Qual que é o custo variável total. Então, o item lá, quadro 5.8, 5.7, 5.7 e o 5.11. E aí, estabeleço qual que é essa margem de lucro, essa porcentagem. E aí, né? Verifiquem qual é que vai dar o valor aí, né? A gente tem... Lembra lá que você tem a chave, né? Na especificação lá, nossas estimativas lá de venda, a gente tem o quadro lá, o item, né? No quadro 5.8, a gente tem uma estimativa que a gente vai vender, né? De quantidade de produto, né? E aí a gente conseguiu encontrar o custo da mercadoria. Mas... a gente tem que pensar quanto que isso vai dar por unidade, né? Então, verifique aí quanto é que vai dar por unidade, né? Então, o preço de comercialização por unidade ou da forma que você consiga encontrar da melhor forma que vai ser específico para você, tá? Então, aqui é a construção do preço do produto, que é o que eu vejo como algo que deveria ser complementado em relação ao que está ali no nosso plano de negócios do Sebrae. Então, aqui é uma complementação, né? Para auxiliar vocês e terem um valor mais agregado mais perto do real, tá? E a partir desse valor do produto, né? Eu vou conseguir verificar quanto é que eu vou vender por mês, né? Então, novamente, olha só o quadro 5.8, né? Eu vou usar ele de novo. Quanto é que eu vou estimar que eu vou vender? Lá no 5.8 eu já fiz isso. Então, eu trago lá os valores para cá. E aí, qual que é o preço de venda unitário? Né? Aqui eu não encontrei preço de venda unitário, né? Então, eu vou multiplicar. E aí, o preço de venda unitário vai dar meu valor do faturamento total, né? Que também a gente chama de receita total com vendas. Se por acaso aparecer lá para frente, né? A gente vai ter
ou é faturamento ou o nome é receita total com vendas. Eu acho que em faturamento a gente tem uma aba lá que vai dizer se receita total com vendas. Então, vocês já sabem que é a planilha 5.5, tá? E é nesse sentido que eu mudei a ordem, porque a gente precisava ter o preço de venda unitário correto para saber quanto é que eu vou ter de faturamento no mês, né? Quanto é que eu vou lucrar por mês esse negócio, né? Então, nada melhor que essa planilha, né, de faturamento chegue a ser a última, né, dessa parte que a gente viu aqui. Então, a partir daqui, a gente vai começar a ver outra parte do plano financeiro.